Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escalada neofascista, um texto do Olavo de Carvalho, que foi feito para o Jornal da Tarde de 1º de outubro de 1998. E vamos ver aqui como o Olavo é o rei das generalizações. E ele pega casos isolados para dizer que são casos de todos os movimentos que ele vai criticar aqui ao longo desse texto. Desde a extinção da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o programa da esquerda mundial resume-se nas reivindicações de homossexuais, abortistas, feministas, pedófilos e racistas do antirracismo. Tais reivindicações podem parecer modestas em comparação com os objetivos revolucionários francamente prometeicos do velho movimento comunista e marxista, mas quanto mais concessões essa gente obtém de uma sociedade infinitamente complacente, mais irados se tornam seus gritos, mais vastas as suas ambições, mais profundas e temerárias as suas exigências. Os homossexuais, por exemplo, que começaram choramingando pelo direito de não ser presos pela prática da sodomia entre adultos em recinto privado, será que ele é a favor disso, né? Agora falam grosso em defesa da pedofilia. Cara, eu não vejo isso. Se tiver um caso ou outro, né, exigindo que não apenas seja tolerada pelo Estado, mas ensinada nas escolas. Já existe nos Estados Unidos a Associação dos Homens que Amam Meninas. Tem o Sugar Daddy, né, também, que é um termo muito famoso, né, atualmente. Eu tenho alguns alunos que pegam esses caras mais velhos, que pagam, né, o papai de açúcar, né, que pagam para ter relacionamento com esses meninos mais jovens, né. Mas isso aqui não é reivindicação dos movimentos LGBTQ+, né. Ninguém ousa acusar os seus membros de apologia do crime, pois todo mundo sabe que, se o fizer, correrá o risco de ser espancado. Espancado? Preso? Criticar isso, ou no mínimo esmagado sob as patas do lobby midiático homossexual. Isso aí pode até acontecer. Se houver mesmo, essa agenda não existe dentro do movimento LGBTQ+. Os ativistas negros, aí você vê como que ele está generalizando. Ele pegou um caso dos Estados Unidos lá, dessa associação. Essa associação nem existe no Brasil, já está generalizando para o mundo inteiro, né? E nem é supremacista, ou é supremacia, ou é hegemônico nos próprios Estados Unidos, né? Os ativistas negros que começaram reivindicando a oportunidade de desfrutar em paridade com os brancos os direitos e benefícios criados pela civilização ocidental, agora que os obtiveram, exigem que, nas escolas, a civilização seja abertamente condenada e exaltadas aquelas culturas africanas. Não. Exaltado em alguns aspectos. Assim como a própria história da civilização ocidental tem várias barbaridades. Tem a Inquisição, tem muita coisa aí, né? As guerras, né? O imperialismo, por exemplo, da época do Império Romano. A própria Grécia, ela tem algo lá de homossexualidade que você não aceita, o Olavo de Carvalho. Lá a homossexualidade era praticamente absoluta, né? O homem buscava prazer contra o homem, a mulher era só para procriar, pelo menos em Atenas, né? Então, e não é exaltar as culturas africanas ou exaltar a barbárie que se praticava lá, porque se praticou em todas as culturas, em todos os povos, seja na civilização ocidental, seja em qualquer outra do mundo. Mas preservar aquilo de interessante, de bonito que eles tinham. Não aquilo de ruim, aquilo de negativo, aquilo que atenta contra os direitos humanos, né? Exaltar aquelas culturas africanas que desprezavam a vida humana e lutavam de armas em punho para preservar o sistema escravista, quando a Inglaterra começou a reprimir o tráfico negro. Cara, esse texto do Olavo é fraquíssimo, mas muito fraco. Meu Deus do céu. Olha o argumento dele. Isso foi em 98, né? Deve ter melhorado de lá pra cá, né? Textinho fraco, viu? Cara, preservar o sistema escravista quando a Inglaterra começou a reprimir o tráfico negreiro. A Inglaterra começou a reprimir muito mais por questões econômicas e, claro, que houve sim, porque a única coisa de riqueza que eles poderiam ter no mercado internacional, no capitalismo, naquele momento para vender, eram os negros, e por isso era interessante para eles continuarem fazendo aquilo. Foi o próprio sistema capitalista que provocou aquilo, né? A tentativa de manutenção desse tráfico, que era o que eles tinham a oferecer de melhor. Depois, quando descobrem outras coisas, começam a explorar e continuam a usar a mão de obra escrava. Tem muita coisa ruim mesmo. Os próprios negros africanos se escravizavam, mas a escravidão no Brasil foi uma das últimas do mundo a ser abolida.
nosso país. E a nossa civilização é de origem cristã ocidental. Então são coisas bem contraditórias aí, né? Os ecologistas começaram bradando alertas em favor das espécies animais em vias de extinção. Hoje o cobra do governo a proibição de matar mesmo espécies em irrefrável crescimento quantitativo, como os coiotes, cuja proliferação apocalíptica ameaça de extinção os rebanhos de ovelha do estado norte-americano de Utah. Aqui no Brasil não tem isso, né? Ele pega como referência os Estados Unidos. Aqui, quando as populações estão em crescimento, está liberado o abate, por exemplo, como o javali, que não é uma espécie nativa, que foi liberado, né, a caça ao javali. Os filmes de ideologia ecológica começaram com idílios arcadianos entre vacas e leões para o deleite de velhinhas e criancinhas, mas isso está na Bíblia, cara. Hoje apresentam como supremo ideal moral a destruição sangrenta da humanidade por lobos e leopardos, levados à condição de anjos vingadores a serviço de não sei qual divindade justiceira das trevas, contra a facção tecnopop do Jeová bíblico. Ele usa até o termo Jeová, ele que é católico, né? Esse termo etimologicamente não, mas hebraicamente falando, o incorreto, né? Yahvé ou Javé, ou o tetragrama lá bíblico. Essa expressão Jeová não corresponde ao que é, porque nem na verdade, nem vogais tem a língua hebraica, né? Quantas feministas que começaram reivindicando simplesmente o direito de votar, né? A igualdade política ali, né? A liberdade política, nada revela melhor o fundo de suas ambições atuais do que essa declaração de uma amiga de Lorena Bobbitt. Ele pega um caso e generaliza, olha só. Cortando o pênis do marido, depois chamando uma ambulância para socorrê-lo, Lorena tornou-se um símbolo da mulher ideal do nosso tempo. Símbolo para quem, velho? Claro que tem radicalismo em todo e qualquer movimento. E os radicalismos são sempre burros, assim como o seu radicalismo, que é burro, que fala de marxismo cultural, fala de um monte de merda, né? Atacando o suposto globalismo, a suposta investida dos grandes empresários como Jorge Soros para poder acabar e destruir as tradições e os valores da cultura ocidental cristã. Não radiona de lor, maguarda e passa. Então ele generaliza aqui mais uma vez. Qualquer pessoa adulta que, consciente da absurdidade grotesca desse discurso, se limite a ridicularizá-los como a meras extravagâncias inofensivas, é o que eu estou fazendo, aí ele está já se precavendo, né? E apenas a desgraça de seus próprios filhos condenados a viver num mundo onde tais caprichos delirantes serão lei. Aonde, velho? Terão uma maciça força policial do Estado para garanti-los. Viajando, mano. É um alarmismo, é um conspiracionismo, fora de padrão. Uma amostra dos critérios morais que determinarão a vida no Estado futuro já foi dada pelo presidente Clinton, né, que, concedendo o direito de asilo a todos os homossexuais que se sintam incomodados nas suas pátrias de origem, negou idêntico direito às mães chinesas que se neguem a abortar seus filhos. E é contraditório, né? Bem como aos médicos ameaçados de fuzilamento por se recusarem a praticar as cirurgias de aborto impostas pelo governo chinês. Também tinha que dar asilo, né? Nossos filhos viverão sob a guarda de um Estado onde as fantasias do erotismo mais frívolo terão proteção oficial e a consciência moral será, no mínimo, reprimida como um desvio de comportamento. Que consciência moral é essa? Consciência que quer perseguir, quer castrar quimicamente um homossexual, que quer fazer cauterização de clitóris de meninas que se masturbam, que prende gente que faz sexo oral, como nos Estados Unidos até a década de 90 existia isso. Tudo isso aí é, no fundo, apenas o risinho histérico de uma convulsão de pavor. Por toda parte, escorados numa retórica de ódio cada vez mais feroz e insano, aí eu concordo, né? Que a esquerda tem muito desse discurso de ódio. No apoio cada vez mais global e avassalador do grande capital e da mídia milionária. Mas a coisa é contra isso. Vou falar que não, mas são essas empresas hoje que financiam os movimentos sociais de esquerda, sim, boa parte. E aí que entra a contradição da própria esquerda, que fala sobre o grande capital contra o grande capital, mas se deixa financiar por ele para poder continuar pregando o seu ódio, né? Aqui, nesse ponto, eu concordo com o Olavo.
bem como na cumplicidade cada vez mais cínica de autoridades oportunistas, esses movimentos espalham uma atmosfera de medo e autorrepressão obsessiva, onde o mero pensamento de desagradá-los infunde na alma dos cidadãos mais sinistros presságios. Concordo aqui, né, com o Olavo. Essa atmosfera é inconfundivelmente fascista. Tem um fascismo também da esquerda aí, eu concordo. E sua disseminação não da forma como ele está colocando aqui, porque nem tudo na esquerda é isso que ele colocou aqui. Ele pega exemplos particulares dentro de gente, de radicais esquerdistas, e tenta generalizar isso, né? Mas que há dentro desses radicais de esquerda. E isso não tem nada a ver com Marx, ele coloca no mesmo balaio chamando isso de marxismo cultural. Sua disseminação se torna tanto mais fácil quanto mais se apoia um discurso fingidamente alarmista voltado contra a ameaça de ressurgimento dos regimes nacionalistas de direita extintos 50 anos atrás. Fingidamente alarmista voltado contra a ameaça de ressurgimento de regimes. E agora ele está apoiando um regime nacionalista que é aqui no Brasil, né? Ressurgimento que tanto mais se denuncia como iminente, quanto mais se tem a certeza de que as atuais condições de economia globalizada o tornam completamente impossível. Açoita-se o cavalo morto para que o coice do cavalo vivo seja aceito como uma carícia. Ele tem umas tiradas massas, uma sacada, ele é um polemista interessante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.